Boa noite, sejam bem-vindos. Paulo. Boa noite. Acho que hoje estamos sozinhos. Acho que ou sim, então realmente. Estamos com uma assistência muito tímida. O que é que tu achas? Eu vou dizer ele. Se calhar com a minha Acho que é voz assim um melhor bocadinho mais repetir. grossa. Boa noite. É a minha voz. Está melhor. É a minha voz. Tem que ser assim uma coisa mais forte. Eu não vou ficar ofendida. Querias nos dizer alguma coisa? Sim, só realmente cumprimentar todas aquelas pessoas que nos estão a assistir via online, através do site iasdespinho.pt. Sejam bem-vindos a mais uma conferência. É com grande alegria que estamos convosco. Esta é já a terceira palestra desta série de conferências com o título A Realidade e é todas as noites que nos encontramos a esta hora. Tem sido temas fantásticos, tem sido uma semana abençoada. Concordas comigo, Paulo? Sim, concordo plenamente. Têm sido umas noites extraordinárias. Peço desculpas, isto realmente de vez em quando também acontece, ainda por cima em direto. Com profundas reflexões que nos fazem pensar sobre a realidade na qual vivemos. Já falamos do pecado, em como o sofrimento afeta a humanidade. Ontem pudemos constatar mais uma vez o grandioso amor de Deus por cada um de nós. E a nossa origem não é um acaso e muito menos o nosso destino. Deus anseia rapidamente restabelecer o seu plano inicial para o seu povo. Sabes, Carla, certas perguntas ainda ecoam na minha cabeça, que foram colocadas pelo pastor Mário Brito na primeira sessão. Eu lembro-me que ele colocou a pergunta: qual é a minha agenda? Qual é o meu objetivo? De que é que eu estou à espera? Quais são as minhas prioridades? E realmente são perguntas que nos fazem pensar. E se nós temos de ter a certeza que Jesus vai voltar. Essa é uma verdade, é uma certeza. E nós temos que viver o nosso dia-a-dia com essa certeza no nosso coração. De certeza que nós iremos ter uma vida muito mais alegre e muito mais feliz. Mas ao mesmo tempo, parece que muitas das vezes continuamos adormecidos. E realmente nós temos que despertar para esta realidade, para esta certeza que é o retorno de Jesus Cristo. Sabes? Mas eu hoje estou muito curioso. Eu tenho gostado tanto destas reflexões que eu gostaria mesmo de saber qual é o tema de hoje. Mas ainda vais esperar um pouco. Antes disso, temos que falar primeiro acerca dos sites da internet em que nós podemos também assistir a esta série de conferências. Estamos em iasdespinho.pt todas as noites, às 20h30, hoje e amanhã. Sábado, e eu peço a vossa atenção para isto, a conferência será transmitida às 16h30. Estamos também em averdade.org.pt em diferido. Estamos também nas redes sociais, tanto no Twitter como no Facebook. Já tínhamos dado esta informação e nós tínhamos colocado um desafio. Espero que realmente tenham aceito, tenham colocado as suas questões, as suas dúvidas, ou as vossas dúvidas, ou no Twitter ou no Facebook. Espero que realmente o tenham feito. Lá também podem fazer pedidos de literatura. Estamos abertos e, recordo, estamos disponíveis para vos oferecer o tal bilhete. Não sei se as pessoas estão recordadas, de uma destas sessões nós temos oferecido um bilhete. Vamos ver se realmente alguém aceita e alguém se pede esse bilhete. Saliente que este bilhete é gratuito. E no final desta noite, como as surpresas não param de aparecer, vamos ter uma surpresa bastante especial. Vamos esperar até ao fim. Aproveito esta oportunidade, e antes de continuar, para pedir mais uma vez e relembrar para que possam desligar os telemóveis. Aproveitem este momento para o fazer. Vamos então iniciar com os momentos de louvor e todos juntos vamos entoar o hino número 407, Ao Teu Lado Quero Andar. E de seguida entoaremos o hino tema Oh que Esperança, hino 469. Sempre a vacilar.
vamos cantar aquela que é a nossa grande esperança. O tema, ó que esperança. E vamos pedir a todos, por favor, de se colocarem de pé para cantarmos o tema. O hino tema desta semana especial. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos ser dirigidos em oração pelo irmão António Santos. Querido Deus e amado Pai, que habitas no mais alto dos céus, nós queremos render graças e louvores, Senhor, pelas inúmeras bênçãos que constantemente derramas sobre todo o Teu povo, sobre cada um de nós, Pai. Por isso, obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia para connosco. Agora, Pai amado, eu Te quero suplicar uma grande dose do Teu Santo Espírito sobre esta conferência, Senhor. Particularmente sobre a mensagem desta noite, sobre o servo que vai pregar, que vai apresentar, Senhor. Que Ele fale palavras vindas de Ti, vindas do céu, Senhor. E a nós, Pai amado, toca-nos o coração e a mente para que possamos ser influenciados por essa doce palavra, Pai. Fica, pois, conosco, dá-nos a Tua santa paz e a Tua doce bênção. Te pedimos, Te agradecemos, no nome puro e santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diz-me, Paulo, há pouco estavas curioso acerca da mensagem de hoje. Continuas curioso? Claro, estou à espera. Mas primeiro responde-me uma pergunta. Sabes qual é o significado da palavra discípulo? Sim, acho que é alguém que recebe a instrução de alguém ou que decide seguir alguém. Achas que essa definição tem a ver com a nossa realidade? Sim. Sim, tem muito. O título da conferência de hoje é A Realidade do Discipulado e as Suas Implicações. Por falar em discípulos, agora fizeste-me lembrar de uma história. Certo mestre tinha 3 discípulos. E então ele virou-se para esses 3 discípulos e disse-lhes: ouçam as minhas palavras e meditai nelas. Então o primeiro discípulo decidiu ler as explicações dadas por outros mestres. Ou seja, vou pegar a informação dada por outros mestres, acerca do meu mestre, vou estudar e assim vou poupar tempo e vou realmente conseguir entender o que o meu mestre quer dizer. Mas sabes, as explicações dos outros sábios eram tantas e tão diversas que ele não conseguiu examiná-las. Sabe o que é que lhe aconteceu? Não. Desistiu. O segundo discípulo decidiu fazer de maneira diferente. Disse: não, vou fazer por mim mesmo. Já sei o que é que eu vou fazer. Vou ler eu mesmo os textos do meu mestre e vou tentar eu interpretá-los e assim até vou terminar mais cedo. Só que as reflexões deste discípulo eram tão fracas e tão superficiais, eu digo mais, até medíocres, que ele se envergonhou daquilo que tinha escrito, que tinha pensado. Sabe o que é que lhe aconteceu? Vais dizer. Ele desistiu. Essa é a verdade. Contudo, o terceiro discípulo fez algo diferente. Mas eu vou deixar esta dúvida no ar. Na minha próxima intervenção nós vamos esclarecer o que é que este terceiro discípulo fez de diferente. E então,
para continuarmos, e antes de ouvirmos a reflexão de hoje pelo pastor Mário Brito, vamos prestar atenção à Adriana e à Ana com o tema Tu és Santo. Teus caminhos são de paz, tu somente és santo, tu és santo, 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 tu és santo, santo. Nossas vozes se unirão para render-te louvores, Pai. Pois quero em ti viver, só no teu olhar eu posso me espelhar e a perfeição buscar. Tu és santo, tu és santo, nossas vozes se unirão para render-te louvores. Tu és santo, tu és santo, teus caminhos são de paz, tu somente és santo, tu és santo, 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 tu és santo, santo. Nossas vozes se unirão para render-te louvores, Pai. Glória e poder, honra e louvor ao Redentor, que em seu trono está, junto de Deus o Senhor. Digno de glória, que sentado está junto de Deus o Senhor. És Criador, toda a terra e céu já formou. Tu és santo, tu és santo, teus caminhos são de paz, tu somente és santo, tu és santo, 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 tu és santo, santo. Nossas vozes se unirão para render-te louvores, Pai.
Boa noite a todos. É um prazer podermos encontrar de novo para continuar as nossas reflexões. Hoje vamos refletir sobre o discipulado e as suas implicações. Falámos ontem de quê? Quem é que se me lembra? Quem é que se lembra? Quem é que me ajuda? Que eu já não me lembro do que é que falámos ontem. Da criação? Quem é que me ajuda? Não percebo. Exatamente, a origem e o destino, a criação e a redenção. E dissemos que por causa do pecado, o homem se afastou de Deus, ele foi criado perfeito, depois há um interregno entre o princípio e o fim da Bíblia. Acontece tudo aquilo que tem a ver com o grande conflito entre o bem e o mal e o plano de redenção. Mas dissemos que Jesus veio, e os evangelistas, e particularmente João, para confirmar que a promessa que tinha sido feita em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a promessa do Redentor, ia ser uma realidade. E agora com Jesus é possível a todos aqueles que o aceitem ter a vida eterna. A autenticação. Todos viveram pela fé. Abraão, Moisés. Mas se Jesus não tivesse morrido, eles não podiam ser salvos. Só pela morte de Cristo é que todos podemos ser salvos. Nós, hoje em dia, e as pessoas que morreram no tempo do Antigo Testamento. Então, é o sacrifício de Cristo que vem dizer, sim, Senhor, foi obtida a vitória sobre Satanás e todos aqueles que têm fé em Cristo são salvos. Cristo veio trazer a restauração, veio trazer a vida que se perdeu. Isto é a redenção. Mas muitas vezes nós ficamos só no conceito teórico. Sabem que temos dito ao longo destas noites, a Bíblia ou os ensinos da Bíblia interiorizam-se, encarnam-se, transformam-nos. É da filosofia grega apenas estudar e assimilar conceitos que não nos transformam. E vemos que, infelizmente, muitas religiões baseadas na filosofia também têm um ensino teórico que não tem nada a ver com a vida prática do dia a dia. Conhecem o texto de Tiago que diz: o que é que adianta ter fé se eu não tenho obras? Minha fé pode ser morta e a fé morta não nos salva. Nós precisamos de ter uma fé viva, uma relação viva com Cristo, essa relação que nos salva. Cristo, a realidade, Ele veio morrer e pela fé em Cristo somos salvos. Mas há muita gente que diz que tem fé e que diz que acredita. E Tiago continua, diz que Satanás acredita que Deus existe e até estremece. Mas continua no seu caminho. Não se deixa transformar, ou nunca se quis deixar transformar pelo modelo que é Cristo. Ou seja, Cristo é aquele que veio viver uma vida justa, que veio vencer para que nos pudesse dar a vitória. O primeiro Adão caiu, vítima do pecado, ficou escravo do pecado. O homem por si só não podia sair da escravatura do pecado, comparámos isto a um poço profundo onde caiu o homem, e que agora não consegue sair de maneira nenhuma. E era necessário, toda a Bíblia, a partir de Gênesis, e todos os crentes viveram na esperança desse Redentor que viria para resgatar a humanidade da servidão, da escravatura do pecado. E Cristo vem para poder libertar o ser humano. E lembrem-se que o primeiro Adão era um homem normal, e o argumento de Satanás é que os homens, ou o homem não podia viver, não podia cumprir a lei de Deus, era impossível. E veio o segundo Adão, em carne, como um homem normal, para provar que era possível viver de acordo com a lei de Deus. Quando lemos o Antigo Testamento, vemos que Israel falhou.
Deus tinha um projeto para Israel. Israel falhou, não conseguiu. E vemos que quando saíram do Egito não puderam entrar logo na terra da promessa por causa da sua incredulidade. Eu estou a resumir, encontram o que eu estou aqui a dizer em Hebreus capítulo 3 e 4. Pode ser que leiamos, mas é só para podermos ganhar um bocadinho de tempo. E são versículos conhecidos. Então dizíamos que Israel não pôde entrar logo, ao fim de 2 anos eles estavam na fronteira da terra da promessa. Lembram que enviaram os espias e quando vieram os espias fizeram um relatório. 10 deles disseram, é impossível, não vale a pena, não podemos. 2, Josué e Caleb disseram, é possível. E porquê é que Josué e Caleb disseram que era possível? Pela fé, confiado em Deus. Sabiam que não era pelo seu poder, que era pelo poder de Deus. Era possível, Deus podia dar-lhes a vitória sobre os inimigos. Podiam ser gigantes, podiam ser o que quer que fosse, eles eram capazes de vencer. E lembram-se qual foi a reação do povo em geral? Queriam apedrejar Josué e Caleb. É claro, o povo não estava preparado, o povo não tinha aquela qualidade de fé que necessitava para poder vencer os inimigos que estavam diante deles, porque senão certamente iam imputar as suas vitórias a si próprios. E pelo seu poder eles não podiam vencer, efetivamente. É pelo poder de Deus, pela fé que poderiam ter em Deus é que podiam vencer os seus inimigos. Porque nenhum ser humano, por si só, consegue vencer o inimigo e derrotar o inimigo. É claro, todos sabemos que eles tiveram que andar mais 38 anos no deserto. E a geração antiga, à exceção de Josué e Caleb, toda pereceu no deserto, porque não estavam preparados. E a nova geração encontrava-se em melhores condições, mas se lerem o texto que eu vos falei de Hebreus capítulo 13, segunda parte, e a primeira parte do capítulo 4, diz que Josué não lhes pôde dar a terra da promessa. Não diz assim? Portanto, resta ainda uma promessa para o povo de Deus. Ou querem que leamos isto para ficar mais claro? Vamos ler Hebreus capítulo 3. Vejo que se calhar o texto não está tão fresco na vossa memória. Tentamos recuperar. Hebreus capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 12. Reparem, Paulo dirige estas palavras aos seus compatriotas, aos judeus do seu tempo, e ele diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado faz endurecer o coração. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, quando eles foram provados, porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E diz, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade, por falta de fé. Não puderam entrar na terra da promessa por falta de fé. Não pensam que já podíamos estar no céu, todos nós? Que Jesus já podia ter voltado? Não pensam que este texto se aplica a nós, adventistas do sétimo dia? Há vários textos da irmã Ellen White e que ela diz que já poderíamos lá estar. O Senhor é longânimo, porque Ele não quer que nos percamos. Ele dá-nos um tempo de oportunidade.
para que possamos crescer. Agora vejam, capítulo 4, versículo 1, Paulo continua, diz: tenhamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não era misturada com a fé naqueles que ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras tivessem sido acabadas desde a fundação do mundo. Reparem, diz: aqueles que creem entram no repouso. É interessante. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Não diz ele assim? Estamos todos opressos, oprimidos pelo pecado. E ele convida-nos a que vamos, que confiemos, que descansemos nele. Sabem que este texto de Hebreus é complicado, porque muitas pessoas não o entendem completamente, porque logo Paulo vem falar do sábado. Aliás, Paulo está a falar de todas as instituições de Israel, comparando-as com Jesus. Ele quer mostrar que Jesus é divino, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, e agora ele traz o tema do sábado. O sábado é um tipo de Jesus, é uma figura de Jesus. O templo é uma figura de Jesus, já falámos disso. O sábado é o tempo de Deus que entra no tempo da humanidade. O sábado é esse ponto de encontro, esse Deus que irrompe na história humana, através de Cristo e através do sábado. Jesus diz: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Deus do sábado que aparece, aquele Deus Criador. Ele é o Senhor do sábado. E diz que o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem se relacione com o seu Redentor, com o seu Criador. O verdadeiro repouso do sábado é simbolizado, ou mostra-nos dessa relação com Deus. É quando temos essa relação profunda com Cristo que podemos repousar das nossas obras. Não somos salvos por nós mesmos. Nós dependemos de Deus. Somos criaturas dependentes. E é na nossa relação de profunda confiança em Deus que podemos repousar. Cada vez que guardamos o sábado, estamos a apontar para Cristo. E diz: e dei-lhes os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e vós. E diz que os meus sábados, através do sábado nós somos santificados. Conhece o texto de Ezequiel, capítulo 20, 12 e 20. Quem é que nos santifica, não é Cristo? E diz que o sábado nos santifica. Vejam essa relação. Ou seja, que nós, quando guardamos o sábado, estamos a descansar no nosso Criador, estamos a dizer: sim, Senhor, queremos vir aos teus pés, queremos submeter-nos, entregamos completamente, reconhecemos que tu és o nosso Criador, reconhecemos que em ti existimos e nos movemos. E ele continua, reparem, nós vamos continuar a ler mais um bocadito, porque se calhar até exigiria mais tempo, mas vejo que o relógio não para. E ele, versículo 3, diz assim: portanto, nós os que temos querido entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Portanto, aqueles que creem, descansam, e depois, embora as suas obras tivessem sido acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem foram primeiras pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por David, muito tempo depois, como está dito no Salmo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso
de outro dia. Reparem, o nome Josué é o mesmo que Jesus. É Yoshua em hebraico. Jesus veio por via grega, portanto, em grego deu Jesus, e passou para nós Jesus. Via hebraica deu Josué. Ou seja que, quando nós temos aqui Josué, ele é um tipo de Cristo. É Yeshua. Yeshua ia dar ao povo a terra de Canaã terrestre, como um tipo da Canaã celeste que o verdadeiro Yeshua daria depois. Ou seja, o primeiro Yoshua, que é o Josué, diz que não conseguiu dar-lhes o repouso. Eles não conseguiram, e sabem que nunca tiveram repouso dos seus inimigos, porque lhes faltou fé. Nunca chegaram efetivamente a descansar. Tiveram sempre os inimigos à volta a perturbá-los, porque não chegaram verdadeiramente a confiar no poder de Deus. E agora ele exorta-os e diz: confiem, para que tenham a vitória, para que triunfem dos vossos inimigos. E depois diz assim, versículo 6, visto que, pois, resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina hoje outra vez. Portanto, que é o dia de hoje. Eles não puderam entrar, versículo 9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de quê? De desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até às juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, aos olhos daquele que temos que tratar. Reparem, o texto é complexo porque Paulo mete aqui vários conceitos, mas vamos fazê-lo simples. Eles não puderam entrar no repouso da terra prometida por falta de fé. E nós corremos o risco de não entrar no repouso eterno da Canaã celestial por falta de fé. É o que nos diz aqui Paulo. Então, o que quer dizer é que nós precisamos, isso é que eu queria analisar esta manhã, quando eu falo do discipulado e as suas consequências. Muitas pessoas têm essa concepção de que ser um discípulo de Cristo é conhecer as doutrinas. Conhece as 28 doutrinas, a pessoa diz que sim, batiza-se, está salvo. As doutrinas são importantes e eu creio que precisamos de as conhecer. Mas mais do que as doutrinas, e em primeiro lugar, precisamos interiorizar o Espírito de Cristo. O discípulo, certamente é o que vamos ouvir no fim, é aquele que reproduz, é uma cópia do mestre. Sabem antigamente que havia os mestres que ensinavam os aprendizes. Vinha um jovem que queria ter uma profissão, não ia para a universidade, nem ia para a escola. Ia trabalhar com o mestre, aprender os segredos da arte, para que ele pudesse continuar a reproduzir-se como o mestre. Discipulado implica isto. Quer dizer que quando somos chamados discípulos, ou quando o Senhor nos chama para o seguirmos, é para que reproduzamos em nós um modelo que é Cristo. Este Cristo que falámos que era a palavra encarnada, ele assimilou os conceitos, ele viveu, ele encarnou, era a palavra encarnada. Nós sabemos, se tivéssemos tempo íamos aos detalhes, mas vou mencioná-lo brevemente. Os princípios da palavra, a palavra é baseada no amor. Naquele amor que se dá, que esquece de si mesmo. E que ama tanto, que amou tanto, no caso de Jesus, que deu a sua vida. Amamos nós, ou estamos imbuídos desse mesmo amor a ponto de estarmos dispostos a dar a nossa vida pelo Mestre, pelos outros. Esta qualidade de amor que temos
Há um texto de Ellen White que diz que o Evangelho há de ser levado, há de ser pregado, não tanto por argumentos como pela força da convicção. Explico melhor. Não são os meus argumentos elaborados, as minhas discussões teóricas que vão transformar corações. É um coração profundamente enraizado em Cristo, que assimila os valores da Bíblia, do Evangelho, que se deixa transformar e é transformado por esses valores, que causa impacto na vida dos outros. É aquele que recebe da vida de Cristo que pode transmitir vida aos outros. E às vezes temos uma vida ténue, quase que se apaga. Vivemos na passividade, na defensiva. Somos cristãos que temos medo. Temos medo de falar, temos vergonha do que as pessoas possam pensar de nós. No nosso trabalho, se calhar vão pensar que pertencemos a alguma seita. E vivemos com esta cisma da seita, pensar, olha, o que é que as pessoas vão pensar? É porque não conhecemos o Mestre. Porque se o conhecêssemos verdadeiramente, estaríamos dispostos a dar a vida por Ele. Estaríamos dispostos a viver uma vida de grande intensidade. É claro que, para que possamos crescer, Deus permite-nos os desafios. Vamos a Mateus, capítulo 5. Sabem que Jesus é honesto, é direto, fala sempre a verdade, e ao contrário daquilo que falam os políticos, sabem que os políticos, quando fazem campanha e querem votos, prometem grandes coisas. Dizem, se votarem em mim, os salários vão subir, os impostos vão baixar, vão trabalhar menos horas, vão ter menos horas de trabalhar, menos horas, e quando chegam ao poder acontece exatamente o contrário, porque querem votos, fazem promessas. Mas o Senhor, capítulo 5, versículo 10, Ele está a falar das bem-aventuranças. No versículo 10 diz assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando líamos o texto de ontem, dizíamos que quando Jesus veio, os seus não o reconheceram. Ele foi rejeitado. E porquê? Claro, as pessoas que vivem nas trevas não aceitam naturalmente a luz. Rejeitam a luz. E quando as pessoas entenderam a luz que dimanava de Jesus, aqueles, é claro, que não estavam convertidos, que não se tinham entregue a Deus, reagiram. E muitos de nós reagimos. Aqueles que, antes de estarmos convertidos, Paulo de Tarso reagiu. Sabemos que ele perseguia os cristãos porque estava enganado. É natural que possa haver uma reação naqueles que não conhecem a luz. Claro, se somos cristãos temerosos, tímidos, que nos fechamos dentro da nossa casa ou da nossa igreja, não podemos de maneira nenhuma pregar o Evangelho. É impossível. Mas quando pregamos o Evangelho, quando somos verdadeiros discípulos de Cristo, a luz de Cristo vai ser vista na nossa vida e incomoda. E produz reação. Tinha um professor que dizia, ninguém dá pontapés a um cão morto, se não incomodamos ninguém. Mas quando estamos vivos espiritualmente, há sempre reação. Há sempre reação. E a reação é saudável, porque eu lembro quando dou estudos bíblicos a uma pessoa, e já do tempo que trabalhava nas igrejas, se dava estudo bíblico a alguém que não reagia, para mim era mau. Ou queria alguém que aceitasse, ou que rejeitasse. Porque aquele que está passivo, ou não compreendeu, ou não quer compreender.
Então, quando as pessoas entendem, reagem. E o facto de reagirem não é anormal. Vamos ler aqui mais alguns versículos. Capítulo 7, versículo 13. O que é que Jesus diz aos seus discípulos? Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ele diz que é apertado, é estreito. A porta é apertada, o caminho é estreito. Versículo 15, reparem. Ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. E quem são os falsos profetas? São aqueles que pregam um caminho simples, fácil. Dizem: está tudo bem, não há problema. Até fazem milagres. Ele diz, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Conhecemos esses textos. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu não sei quantos é que ainda se lembram do tempo que se abriam os caboclos, os alicerces, com picaretas e outros instrumentos manuais. Quando chegava a um terreno duro que tinha rocha, transpirava-se muito. E é preciso ir até a rocha para a casa ficar bem assente. Se não se encontra um terreno seguro, não é firme pôr-se lá a casa. Lembro-me no Porto Santo, e penso que ainda está lá o edifício onde está a igreja, a certa altura começou a ter umas fendas na parede. E as fendas iam sendo cada vez maiores. Construíram o edifício no terreno arenoso. Choveu, o terreno cedeu e as fendas ali estavam. Não há nada a fazer. E todos sabemos de casas que se vão embora porque são construídas em terreno que não é seguro. Terrenos de aluvião, vemos quantas vezes há terras que deslizam e que levam casas e levam tudo porque não é terreno seguro. Construir no terreno duro é difícil. Mas Jesus diz: aquele que é sábio constrói em terreno firme. Não é fácil. Esse mesmo professor que eu citava há bocado, Jacques Ducan, não sei se alguns ouviram falar, ele dizia: não é o caminho que é difícil, o difícil é que é o caminho. Ou seja, por causa do pecado, tudo nos custa. Reparem, quando nós aprendemos a ler e a escrever, dá trabalho. Se alguém quer ser médico, tem que estudar. Se quer ser engenheiro, tem que estudar. Se queremos ganhar o nosso pão do dia a dia, temos que ir trabalhar. Mas é mau estudar? Não. Quando estudamos, crescemos, progredimos. A vida é feita de lutas. Se queremos crescer, temos de enfrentar problemas, temos de enfrentar dificuldades. Não há crescimento sem lutas e dificuldades, meus irmãos. A fé que não é provada é uma fé morta. E este é que é o ponto, porque podemos dizer: sim, Senhor, aceitamos a Jesus pela fé, mas o que é que isto implica? E muitas vezes, quando vem a prova, fugimos. Meus irmãos, a segunda vinda de Jesus virá, e sabemos, acreditamos em breve. Estamos nós preparados? É a questão. Estamos nós preparados? Temos esse tipo de fé que resiste à prova? Quando disserem todos aqueles que guardam o sábado vão perder o seu dinheiro na conta bancária, vão perder as suas casas, os seus carros, vamos ter que deixar tudo e abandonar as cidades, ir para o monte. Quantos estaremos preparados para isso? Quantos não inventarão desculpas e dizer: não, se calhar ainda não é assim tão cedo, vamos deixar-nos estar por aqui? Estamos preparados quando toda a gente disser: isto é uma seita perigosa,
Fujam. Quando todos os jornais e mass media disserem que estamos enganados, quando formos postos nas prisões, quão forte é a nossa relação com Deus? Quão forte é a nossa convicção? Conhecemos a Deus de verdade. Reparem, Jesus ficou sozinho. Até os seus discípulos o abandonaram. Mas porque ele tinha uma relação profunda com Deus, conhecia a Deus por experiência. Falávamos de João 17,3, a vida eterna é que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. E o conhecimento é experimental, não é um conhecimento teórico. É esse conhecimento que precisamos de ter. Ainda que caiam os céus, sabemos que Deus está connosco. Ainda que tenhamos que morrer, sabemos que o Senhor está connosco. E se não for a nossa hora, sabemos que o Senhor nos protegerá e que as portas das prisões se abrirão e que grandes sinais se darão. Mas se não estivermos preparados, como pode o Senhor nos utilizar? Esta é a questão, meus irmãos. Falávamos do povo de Israel no deserto. Apesar dos milagres todos que Deus fez, ainda rebelavam-se, duvidavam, porque não tinham fé e tiveram que continuar no deserto. E vemos com a igreja primitiva, a igreja cristã, quando os discípulos se converteram verdadeiramente, quando os discípulos compreenderam quem era Jesus e o seu ministério, foram transformados. E agora chamavam-nos cristãos porque eles reproduziam o caráter de Cristo nas suas vidas. Estavam dispostos a sofrer, estavam dispostos a ir para a prisão. E quando eram metidos em prisão, podem ler no livro de Atos dos Apóstolos, eles até se regozijavam de ser dignos de sofrer por amor de Cristo. Não tinham medo de ninguém. Falavam a verdade. Foram chamados perante o Sinédrio e foram ameaçados. E foram chicoteados. Mas ninguém os demovia. Não tinham medo de morrer. Podiam, com intrepidez, com coragem, pregar o Evangelho da salvação. E em poucos anos, todo o mundo civilizado de então, toda a bacia do Mediterrâneo, para além, para a África, para a Ásia, foi a mensagem do Evangelho rapidamente. Irmãos, Deus quer terminar a sua obra com grande poder. Deus quer fazer grandes sinais através do seu povo. Quer utilizar-nos. Mas estamos capacitados. Estamos preparados para que Ele nos utilize. Quando vier a perseguição, quando vier o fogo da prova, quantos de nós vamos resistir? Vamos fazer como o povo de Israel, que quando eram provados se rebelavam contra Deus? Ou vamos dizer não, sabemos que Deus dirige e ainda que eu tenha que depor a minha vida, eu vou seguir, porque eu conheço o Senhor por experiência. Meus irmãos, se a nossa fé não é uma fé forte, que nos leva a ter uma convicção forte, determinada, uma convicção que nos leva a não negar o Senhor Jesus com os nossos silêncios. Nós negamos o Senhor Jesus continuamente, quando nos calamos, porque somos débeis, irmãos, somos fracos. Há uma citação que aparece no livro de Todas as Nações, uma citação em que, no capítulo 7, fala de Jesus em criança e depois diz: Jesus não se esquivava a cuidados e responsabilidades como fazem muitos dos que professam ser seus seguidores. É porque procuram furtar-se a essa disciplina que tantos são fracos e ineficientes. Podem possuir preciosos e amáveis traços, mas são sem fibra e quase inúteis quando há dificuldades a enfrentar e obstáculos a transpor. Depois continua: a positividade e energia, a solidez e resistência de caráter manifestadas em Cristo
têm que se desenvolver em nós, mediante a mesma disciplina que ele suportou, e caber-nos-á a mesma graça por ele recebida. Ou seja que nós, como discípulos de Cristo, somos chamados a trilhar o mesmo caminho que ele trilhou. Somos chamados a seguir nos seus passos. E como dizíamos, aqueles que têm medo não servem. Deus não os pode utilizar porque têm medo, porque não conhecem Deus. Deus espera ter homens e mulheres que o conheçam por experiência, que não vacilem. Nós vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Ali fala-nos das tentações de Jesus. E Lucas 4 também fala das tentações de Jesus. E diz-nos, sabem que Jesus foi batizado, ungido com o Espírito Santo, e nós, aqueles que aceitamos Cristo, nascemos de novo e falamos, nascemos pelo poder do Espírito Santo. Foi isto que dissemos ontem e citamos alguns textos. E então, depois do batismo de Jesus e da sua unção com o Espírito Santo, vejam que é o texto que vem antes, podemos ver versículo 16, se quiserem, só 3:16, o penúltimo. Então Jesus, batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Portanto, Jesus declara Filho de Deus, o Pai declara que Jesus é o Filho de Deus, ele recebe o Espírito Santo. Agora, o capítulo 4, versículo 1 diz: então foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Parece estranho que o Espírito Santo conduza Jesus ao deserto para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Podem imaginar uma pessoa que tenha jejuado 40 dias e 40 noites. Está mesmo a morrer de fome. E agora vem o tentador e diz-lhe: tu tens o poder. E ele vem como se fosse um anjo do céu, dizendo-lhe: se tu és o Filho de Deus, é só transformar as pedras em pão. E qual é a reação de Jesus? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, o que está a dizer aqui ao tentador, é mais importante obedecer à palavra de Deus do que fazer a minha vontade. É preferível que eu morra a que transgrida a palavra de Deus. E muitas vezes é quando estamos em situações extremas. Não temos emprego, não temos dinheiro, e vem alguém e oferece-nos um trabalho. Olha, só tens que trabalhar 1 horinha à sexta-feira à noite, ao pôr do sol, a seguir ao pôr do sol, e não te peço nada mais. Estamos em necessidade, dizemos: pronto, é só meia horinha ou só 1 horinha. E começamos a trabalhar a meia horinha, depois trabalhamos 1 horinha, 2 horinhas, e acabamos por perder a noção da santidade do sábado e por ser levados. Eu sei que é difícil ter uma família para sustentar, não ter dinheiro, estar no desemprego. E quantas pessoas dizem: não tenho trabalho, 1 trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos, não tenho trabalho. Não é fácil. Mas aquele que tem fé acredita e confia, ainda que tenha que morrer, mas vai morrer na sua relação com o Senhor Jesus. Ele não vai permitir de maneira nenhuma que o inimigo leve a transgredir, ainda que tenha que morrer. Isso tem que estar claro na nossa mente, irmãos. E quando estamos prontos a morrer,
Então o Senhor nos dá a vida. Ele diz: aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. Não diz assim o Evangelho? E quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. Isto é que é interessante. No Evangelho, o discípulo ganha perdendo. Aparentemente. Mas porque ele tem fé. Ele acredita que esta é a palavra de Deus. E ele obedece porque é a palavra de Deus, ainda que tenha que morrer. É esta fé, este tipo de fé que temos que ter, meus irmãos. E sabemos que Jesus passa por outras provas. A primeira prova é do apetite. Quantos de nós foi ou já venceu o apetite pelo poder de Cristo? Depois ele é tentado, sabemos, com os bens do ter. Dar-te-ei tudo isto. Quantos de nós somos tentados pelo ter? Por causa do dinheiro. Sacrificamos princípios. Às vezes nos nossos negócios não estamos claros. Não, eu tenho que ser íntegro pelo poder de Deus. Porque senão o diabo amarra-me. Outros porque querem ter o poder. Jesus foi tentado. Olha, demonstra o teu poder. Mostra que tu saltas. Mostra que tu és o Filho de Deus. Te tiras do pináculo, do templo. As pessoas vão reconhecer que tu és o Messias. Não tentarás o Senhor teu Deus. 3 áreas base: o apetite, o satisfazer os nossos apetites, os sentidos, as nossas paixões, os nossos instintos. É importante que os satisfaçamos, mas sem nunca transgredir a lei de Deus. E quem diz o apetite, dizemos as posses materiais, dizemos a aparência, o chamar a atenção sobre nós. Temos a vitória sobre todos esses pontos. Não há muito tempo eu ouvi uma entrevista com um agente de segurança, ou melhor dizendo, um agente secreto, não quero dizer o nome, de um país. E ele dizia: quando queremos comprar alguém, porque eles compram pessoas para ter informações, compram pessoas por várias razões, analisamos de perto a pessoa para ver qual é o seu ponto fraco. E eles fazem isso. Mesmo aqueles que compram os árbitros usam a mesma técnica. Se ele gosta de bebida, é bebida. Se é mulher, se é dinheiro, é dinheiro. Se é pela amizade, é pela amizade. Corrompem-se os homens pelo seu ponto fraco. E o diabo sabe qual é o nosso ponto fraco. Meus irmãos, a tentação e a prova vai ser grande nos últimos dias. Estamos nós vencendo as nossas debilidades no poder de Cristo. O Espírito Santo mostra-nos aonde estão os nossos pontos fracos e compete-nos, pelo poder de Deus e no poder de Deus, vencer esses pontos fracos. Se não os vencermos, eles nos vencerão. Isto é um ponto muito importante. Não podemos dar desculpas. O pecado tem sempre uma desculpa. A fé verdadeira é aquela que se agarra a Cristo e quer viver uma vida impecável. Quando eu digo uma vida reta, é aquele que se interessa e quer crescer com o seu mestre. E não há crescimento nem fortalecimento espiritual sem prova, meus irmãos. É um engano. Aqueles que querem ter músculos têm que os exercitar. Aquele que quer ser bom em música tem que praticar. E sabem, um bom pianista passa às vezes 8 horas ou mais por dia a treinar, se ele quer ser um bom músico. Quero eu ser um cristão e não estou a praticar, não estou a exercitar, não estou a lutar. Se eu não luto, perco as forças. Jesus lutava para que ele tivesse energia. Se queremos ser cristãos fortes, que resistem à tentação, se queremos ser cristãos que não temam a morte, não temam o medo, não tenham medo de ameaças e que progridam apesar de tudo aquilo que o inimigo possa fazer, temos que ser provados.
Eu lembro-me que no princípio do meu ministério como pastor eu dizia: mas Senhor, porquê é que isto tem que ser tão difícil? Quando dávamos o Evangelho a alguém, para mim também foi difícil, mas nós quando transmitimos outro, era o problema do sábado, é o problema do trabalho. Não tardou muito tempo eu descobri que aqueles que são sinceros e que amam a Deus recebem as forças do alto, lutam e vencem e tornam-se fortes. Quanto mais as lutam para ser fiéis ao Senhor, mais força vão ganhando. Aqueles que não são sinceros e que não querem lutar, corrompem-se e nunca crescem. E o Senhor permite as provas como Ele permitiu ao seu Filho Jesus, e o discípulo segue o caminho do seu mestre. E da mesma maneira que Jesus venceu pelo poder do Espírito Santo, nós também podemos vencer pelo poder do Espírito Santo. Não há prova superior às nossas capacidades de resistência, diz a Bíblia. Deus só nos prova até onde podemos resistir. E Ele sabe. Mas quando eu resisto, preparo-me para a próxima prova. Cresço. E Deus nos vai levando de prova em prova para que nos possamos fortalecer. Meus irmãos, este é um assunto sério. Sei que o tempo é breve, nós iremos concluir dentro de poucos minutos. Vamos ver capítulo 16 de João. Jesus ora pelos seus discípulos. 16:33, ele diz, está a orar pelos discípulos: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus foi provado como nós, e as provas ainda foram maiores que as nossas, e Ele venceu. Porque Ele venceu, pode nos dar a vitória. No capítulo 17, quando Ele ora pelos discípulos, versículos 14 e 15, dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Sabem que as próprias pessoas que oferecem resistência à pregação do Evangelho estão-nos a ajudar na pregação do Evangelho. Quando alguém tem que ir a um tribunal depor por causa da sua fé, está a dar testemunho público. Quando Lutero foi chamado para dar testemunho da sua fé perante um tribunal dos nobres da Europa de então, do imperador, ele estava a dar um testemunho extraordinário. E nós também, quando somos perseguidos, as pessoas vão perguntar: e porquê? O que é que ele fez? Porquê é que está a ser perseguido? E são aqueles que nos perseguem, que não sabem que estão a favorecer a propagação da mensagem gratuitamente. Porque aqueles que são sinceros vão entender onde está a verdade e vão decidir-se pela verdade. Precisamos de orar, irmãos, para que o Senhor nos dê uma fé forte, como aconteceu com os discípulos. E o Senhor pode nos dar uma fé forte, uma fé que não teme a morte, que não teme a prova, que não teme a dificuldade, porque crê que em Cristo é possível a vitória. Ele venceu e aqueles que com Ele estão também vencerão. A vitória é garantida. Não tenhamos medo. O Senhor Jesus está ao leme, Ele dirige as nossas vidas, Ele tudo sabe, Ele conhece as nossas necessidades. Não tenhamos medo, ainda que o inimigo venha e que ameace e que diga e que conte coisas. Não tenhamos medo, porque certamente vamos vencer no poder do Senhor. No poder do Senhor nós conseguimos. Tudo é possível àquele que crê. E pela fé nós obtemos a vitória. João diz, no texto desta semana, nós sabemos que a nossa fé é que nos traz a vitória. Mas tem de ser uma fé robusta. Não há fé robusta se ela não for provada. Cada prova que nos venha, agradeçamos a Deus, porque é uma oportunidade que Ele nos dá para crescermos. Não desanimemos. Digo-vos, meus irmãos, todos somos provados, e quando o Senhor me prova, eu começo a pensar: Senhor, o que é que me queres ensinar? E muitas vezes, acreditem também, depois da prova, tenho agradecido a Deus: Senhor, obrigado, porque eu sei que com a prova eu pude crescer.
mas necessito continuar a crescer. Necessito que o Senhor me dê mais força. Todos necessitamos de mais força, porque sabemos que a última batalha vai ser uma batalha difícil, como nunca houve. E por isso precisamos, desde agora, ter essa relação profunda com o Senhor, sabendo que, ao seguirmos os passos de Cristo, vamos suscitar a oposição das forças das trevas. Mas o inimigo e as suas forças já estão vencidos. Em Cristo temos a vitória, não temamos, porque a vitória é daqueles que estão com Cristo. Amém. Olho o tempo, olho a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras procuro por sabedoria. Mas parece que na busca eu me perco por tentar e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Eu quebro o meu silêncio para te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Silêncio para te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para tudo que aceitar. Tudo agora faz sentido. Suspiro por eternidade. Eu quebro o meu silêncio para te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro o meu silêncio para te ouvir. Hoje
eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Oremos ao Senhor. Podemos pôr-nos de pé. Nosso bom e amado Pai, queremos agradecer-te pela Tua palavra, pela palavra escrita e pela palavra encarnada, o Senhor Jesus, o nosso Mestre e Senhor, o nosso exemplo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos firmes, determinados em prosseguir, em seguir a Tua palavra, em fazer a Tua vontade. Sabemos, Senhor, que tal como Jesus encontrou oposição, nós também enfrentaremos oposição. E precisamos, Senhor, de estar ligados a Ti pela fé, para que possamos assim resistir ao maligno. Ó Pai, te peço que possas ser com cada um daqueles que aqui estão esta noite, cada um daqueles que nos escutam, que cada um, Senhor, cada um deles, Senhor, possa ter uma relação profunda contigo. Aconteça o que acontecer, Senhor, que cada um ponha no seu coração o desejo de te ser fiel, ainda que tenha que pagar com a sua vida. Ó Pai eterno, sabemos que não é fácil, mas sabemos que é possível, que de Ti vem-nos a força e poderemos ver muitas maravilhas se confiarmos em Ti. Guarda-nos, acompanha-nos para os nossos lares. Te peço tudo e agradeço em Jesus. Amém. Se hoje nós falamos sobre o ser discípulo e quais as implicações para essa decisão, eu relembro que nós, num momento anterior, nós falávamos sobre os 3 discípulos, em que tanto o primeiro como o segundo desistiram. O que é que o terceiro terá feito de diferente? O que ele fez foi uma coisa tão simples como ir falar com o seu mestre. Se nós nos relembrarmos, o primeiro discípulo baseou a sua força em quem? Foi nos outros. E então ele quis se aproveitar da força dos outros para ele mesmo seguir em frente. E ele desistiu. O segundo discípulo tentou basear na sua própria força o conseguir seguir o seu mestre. Mas o terceiro discípulo reconheceu a sua fraqueza, reconheceu o quão fraco ele era para entender e compreender a profundidade dos ensinamentos do seu mestre. E ele então decidiu ir aos pés do seu mestre, para que o seu mestre lhe explicasse. E o que o mestre lhe disse foi: foste forte porque não baseaste a tua força nos outros, não baseaste a tua força em ti, mas vieste a mim. Nós podemos fazer o mesmo. Nós podemos ser este terceiro discípulo. Nós podemos reconhecer a nossa fraqueza. E por muito difícil que sejam as nossas lutas, nós temos que reconhecer que sozinhos nada conseguimos. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E nós já temos a arma que nos poderá proteger e nos dará força. É a oração. Nós só temos que a utilizar em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos de dificuldade ou em todos os momentos de que possamos reconhecer que Deus está sempre pronto para nos ajudar. E é por intermédio da oração que Ele está sempre ao meu lado, sempre à espera que eu possa falar com Ele. Que nós nunca nos possamos esquecer que se eu basear a minha força nos outros, facilmente desistirei. Se eu basear a força em mim, facilmente desistirei. Mas há uma força na qual eu nunca poderei desistir. E essa força é Deus. Oxalá procuremos todos ser como o terceiro discípulo. Se lembram, nós dissemos no início que tínhamos uma surpresa.
É verdade. Nós temos um livro para oferecer. O livro é O Grande Conflito. É extraordinário este livro. Já o leste? Já tive a oportunidade de o ler. É verdade, é um livro extraordinário para nós lermos, compreendermos realmente a realidade deste grande conflito e que nós nos encontramos mesmo no centro. E nós queremos muito oferecer este livro. E para isso basta fazer o seguinte: aceder ao Facebook, ao Twitter, ou até mesmo enviar um e-mail e dizer simplesmente eu quero. Ou até mesmo, se está aqui no auditório e gostaria de ter este livro, basta pedir um e ainda hoje pode levá-lo para casa. Como já referimos, também no próximo sábado a conferência terá início às 16h30 e terá início também a essa hora a transmissão online. O título da conferência de amanhã, A Realidade da Odisseia Humana e o seu epílogo. Marcamos encontro às 20h15 aqui no auditório e às 20h30 em iasdespinho.pt em direto. Relembramos que tanto a reflexão de hoje como as duas anteriores estão disponíveis no site averdade.org.pt. Gostaria-me de despedir todos vós aqui no auditório, bem como todos aqueles que nos assistiram em casa, e hoje tivemos o prazer de termos cerca de 104 ligações ligadas na transmissão online. Muito obrigado pela vossa visita, até amanhã e muito boa noite. Até amanhã.